Eli, nós estamos procurando levar ao conhecimento da população as propostas do Bolsonaro, porque eu acho que se eu levar as propostas dele ao conhecimento das pessoas, as pessoas vão deixar de votar nele. Vou dar um exemplo do Dia do Professor. O Bolsonaro está propondo que o ensino fundamental, a partir dos 11 anos ou dos 6, dependendo da proposta, seja feito à distância. Imagina você, uma criança de 10 anos, suponha, aprendendo em casa sozinha, sem o pai e a mãe que estão trabalhando, aprendendo na frente do computador, sem professor, sem coleguinha. Como é que uma criança vai aprender à distância com essa idade? Educação à distância você usa na educação superior, em que um adulto já com 25, 27, 30 anos, que trabalha e não tem tempo de frequentar a faculdade, ele aí no final de semana, à noite, ele aprende na frente de um computador porque ele tem preparo para isso. Mas uma criança não tem condição de aprender do computador. Você precisa do professor. Então, na verdade, o que ele quer é dispensar os professores para baratear a educação. Mas o barateamento não vai ser de custo, vai ser de qualidade. As pessoas não vão conseguir aprender. Vou te dar um outro exemplo. A segurança pública tem que ser feita por policiais preparados, presentes nos bairros, sobretudo nas periferias, onde eles não estão. A minha proposta é que a Polícia Federal assuma parte da responsabilidade no combate ao crime organizado para liberar os policiais militares e civis a combater o homicídio, estupro e roubo nas periferias das grandes cidades. Qual é a proposta do meu adversário? Armar a população. Isso vai fazer a violência aumentar. E você sabe o que tem de comum nas duas propostas? A falta do Estado. O Estado não vai estar presente na educação à distância e o Estado não vai estar presente na segurança pública. Então, se eu usar o espaço que eu tenho junto à imprensa, na TV, para que o eleitor conheça a diferença de propostas, eu garanto que eu reverto essa situação. Olha aí, gente, Fernando Haddad, participando aqui do nosso programa, e a pergunta agora é do jornalista Cid Barbosa, candidato Fernando Haddad. Obrigado, Eli. Candidato, o seu partido busca apoio de correntes políticas e sempre criticou. Esse tipo de comportamento já foi verificado aí quando da sua eleição para prefeito com apoio de Paulo Maluf. Isso não desmoraliza o jogo político e confunde o eleitor, candidato? Campanha tem que ser na base do vale tudo. Cid, você tem toda a razão. Nesse momento, nós estamos procurando todas as forças que lutaram pela democracia e pela paz no Brasil. A ditadura, a tortura, a cultura do estupro, que é comum na fala do meu adversário, nós temos que nos afastar das forças que o apoiam. E nós só vamos procurar os democratas do país. Nós queremos romper com a cultura do ódio e por isso que eu tenho procurado os partidos que lutaram pela democracia e pela paz. Todos os partidos que não têm compromisso com a democracia, eu vou deixar o apoio para ele. Do nosso lado, só quem luta pela democracia e pela paz. E também pelos direitos. Cortar direitos sociais, de educação, saúde e segurança, vai piorar a situação do país. A segunda coisa que eu queria te dizer, a nossa prioridade vai ser trabalho e educação. Ou seja, desarmar os espíritos, colocar uma carteira de trabalho na mão de cada cidadão e um livro na outra. Com trabalho e educação nós vamos sair da crise. Com cultura do ódio nós não vamos chegar lá. Candidato Fernando Haddad, a jornalista Carla Mota. Candidato, frequentando diversos lugares, andando de transporte público, a gente escuta muita coisa, muito questionamento. Eu vou tentar resumir aqui tudo que eu escuto desses lugares para poder formular a minha pergunta. Ok. O que o Partido dos Trabalhadores vai fazer de novo aí no seu governo para tentar convencer
Olha, em primeiro lugar, admitindo que houve erros. Mas nós não queremos jogar a criança com a água do banho. O nosso problema é esse. Nós temos que recuperar o projeto que deu certo, que foi o projeto que mais garantiu oportunidades e combate à desigualdade, corrigindo o que teve de errado, assumindo e corrigindo o que teve de errado. Agora, a pior coisa que os brasileiros podem fazer é jogar a criança com a água do banho. O Bolsonaro foi 28 anos deputado federal. Eu desafio qualquer pessoa a dizer o que de bom ele fez no Congresso Nacional. Uma única iniciativa. Uma única. 28 anos de salário pago, regiamente. Gabinete de deputado é caro. Você sabe que tem dezenas de assessores pagos com dinheiro do povo. E eu não consigo, eu fiz pesquisa atrás de pesquisa, não consigo saber nada que ele tenha feito de bom para a população. Só falou em violência, em matar 30 mil pessoas, preconceito contra o negro, contra a mulher, um discurso que não tem, causa vergonha no exterior, o discurso dele. Vários chefes de Estado já manifestaram preocupação com o Brasil no caso dele ser eleito. No meu caso, o que eu fiz? Eu fiz o passe livre do estudante, eu fiz o ProUni, eu expandi as universidades públicas federais, eu troquei os paus de arara por ônibus padronizados para transportar as crianças do campo, eu criei o piso nacional do professor para que o professor não recebesse salário mínimo. Então, se você comparar as biografias, você vai ver que não tem condição de um deputado que não fez nada durante 3 décadas querer assumir a presidência da República sem ter administrado um boteco, como disse o Ciro Gomes ontem no Instagram. Agora, jornalista Raquel Hickman. Candidato, boa tarde. Sobre a ferida ainda do desemprego nos brasileiros, né, após o tombo do último governo, o que agora estamos em vista aí para ser investido na questão da economia, para voltar a avançar a economia do país e também a geração de emprego? Obrigado pela pergunta. Nós temos 3 propostas emergenciais para começar a gerar emprego fortemente. Primeira delas, enquadrar os bancos. O juro para o empresário tem que cair, porque senão o empresário não vai tomar dinheiro emprestado para produzir. Se o lucro do empresário é menor do que o juro, ele não vai pegar emprestado. Então o juro tem que cair com a reforma bancária que eu estou propondo. Segundo lugar, diminuir os impostos de quem ganha menos e passar a cobrar dos milionários. Por que baixar o imposto de quem ganha menos é tão importante? Porque com o aumento da renda do trabalhador, ele vai para o mercado de consumo. E se ele consumir, o empresário vai ser obrigado a contratar para produzir. Terceiro e último lugar, retomar as 2.800 obras públicas paradas no país. Por 2 razões. Obra pública gera emprego e a obra entregue aumenta a produtividade da economia brasileira. Vai permitir exportar mais, competir melhor no mundo da exportação, gerar divisas e emprego no país. Agora, candidato Fernando Haddad, nós temos o nosso coordenador de jornalismo, Luiz Carlos Ramos, com uma pergunta. Candidato Fernando Haddad, é um prazer voltar a conversar com o senhor, que nos atendeu tão bem na Rádio Capital nos 4 anos que foi prefeito. A minha pergunta é a respeito da radicalização. No meu entender, como jornalista, eu vejo que os 2 lados estão radicalizando e eu me lembro daquela frase: segure os seus radicais que eu seguro os meus. O senhor, por acaso, tem conversado com alguns integrantes do PT no sentido de levar adiante, de fato, aquela tal autocrítica que é necessária com relação à corrupção e com relação à postura em determinados governos, como é o caso da Venezuela? Tem gente elogiando a Venezuela até hoje, e aí isso propicia o outro lado dizer que o Brasil corre o risco de virar uma nova Venezuela. Olha, você não tem dúvida que a nossa preocupação com os nossos vizinhos tem que ser permanente. Agora, nós não podemos correr o risco de declarar guerra à Venezuela, muito menos de admitir a instalação de uma base militar americana no Brasil. Nós não podemos admitir isso. Eu vou explicar por quê.
O ouvinte deve conhecer o Oriente Médio. Por que o Oriente Médio está em guerra permanente? Eu digo isso como filho de libanês. Eu sou filho de imigrante. Por que não há paz no Oriente Médio? Por causa do petróleo. Nós não podemos admitir que os americanos se metam na América do Sul. Nós temos que resolver os nossos problemas com as nossas próprias forças. Isso significa dizer que se a Venezuela está com problemas, a guerra não é a solução. Nós temos que chamar a ONU, chamar a OEA, chamar a Argentina, a Colômbia, a Bolívia e chegar à Venezuela com uma solução democrática para os conflitos internos da Venezuela e não tomar partido. Então, eu sou contra o militarismo, eu sou contra a instalação de base militar americana no Brasil e eu sou a favor de uma solução pacífica para os conflitos da Venezuela. A Venezuela, a gente sabe que passa momentos difíceis, mas nos nossos 13 anos de governo, nunca houve da nossa parte qualquer postura em contraste com a democracia. Pelo contrário, nós sempre fortalecemos a democracia, ao contrário do Bolsonaro, que sempre fez apologia da ditadura e da tortura. Isso não é a nossa prática. Candidato Fernando Haddad, nesse segundo turno, a sua campanha sofreu uma mudança, principalmente de ordem cores, com menos destaque ao ex-presidente Lula, as cores verde e amarelo saindo um pouco vermelho. O senhor já deve ter ouvido aí pessoas falando a respeito disso. O que aconteceu, candidato Haddad? Olha, a situação é tão grave que nós vamos ter que unir as forças democráticas todas num governo mais amplo do que o PT. Nós não temos condição, nesse momento de risco à democracia, fazer um governo de um partido. Nós temos que fazer um governo mais amplo possível para conter as forças do atraso. Eu tenho convocado o meu adversário para debates. Ele já teve alta, as pessoas sabem que ele já pode debater porque ele está participando de todas as entrevistas. Em geral, levando ao conhecimento do eleitor mentiras a meu respeito. Ele fala cada coisa absurda. Outro dia soltou que eu tenho uma Ferrari, eu nem carro tenho. Eu ando de Uber, de táxi, de metrô, de ônibus, de bicicleta. Não tenho carro na minha declaração de imposto de renda. Mas ele não vem aos debates, porque ele não quer debater. Agora, todo mundo que for a favor da democracia, eu convoco para estar no meu lado nessa luta para manter o país com um projeto generoso de paz e de prosperidade. Então, é um sinal que eu estou dando de que eu quero ampliar o diálogo na sociedade com as forças da democracia. Cid Barbosa. Candidato, o senhor falou a respeito de tributação agora há pouco, em relação aos empresários. Vamos falar agora da tributação sobre os trabalhadores, a imensa massa de trabalhadores que sustenta todo o país. O PT ficou 13 anos governando o Brasil e não corrigiu a defasagem da tabela do imposto de renda na fonte, que é sobre o salário, o dinheirinho ali para tocar a família. Segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, essa defasagem no começo do ano era de 88%. Dá para corrigir essa injustiça sem comprometer o caixa do governo com tantos benefícios que estão sendo anunciados? Dá sim, se nós fizermos o seguinte, nós vamos isentar os trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos do pagamento de imposto de renda. Aí não vai ter problema mais de correção de tabela. Mas, paralelamente, os acionistas dos grandes bancos vão passar a pagar imposto de renda sobre dividendo. Porque desde o tempo do Fernando Henrique não pagam. Então nós vamos ter que compensar uma coisa com a outra para não ter problema de caixa e poder retomar as 2.800 obras que estão paradas causando prejuízo para o contribuinte. Obra parada, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, não é uma coisa neutra. Você vai depreciando aquilo que você já fez, porque o tempo corrói, né, as obras não concluídas. Então nós temos que concluir essas obras para gerar emprego e melhorar as condições competitivas da nossa economia. Mas você tem razão, é um reparo que tem que ser feito. Carla Mota.
Olha, em primeiro lugar, cumprir a lei do piso nacional do professor que eu criei. Eu criei o piso nacional do professor, que é quase 3 vezes o salário mínimo vigente no país. Isso é muito importante para atrair talentos para o magistério. Se você não respeitar os professores, você não respeita o futuro, porque quem cuida do nosso futuro são os professores. Eu, como você sabe, sou professor há 30 anos, vivo do meu salário, não tenho outra renda a não ser o meu salário de professor. E faço isso com muito orgulho, muita generosidade, porque eu acho que o Brasil está precisando disso, né? De alguém que tenha a capacidade de ouvir, de aprender e de conversar com as pessoas. Quando você entra numa sala de aula, você não pergunta se a pessoa é A, B ou C, rica, pobre, branca ou negra, você tem que se doar para o ato de educar. E eu acho que o Brasil está precisando disso, está precisando de doação e não de violência. Esse é o meu ponto de vista. Segundo lugar, garantir formação continuada dos professores. O professor se forma na faculdade, mas depois ele precisa de um suporte. Eu criei uma universidade chamada Universidade Aberta do Brasil, com 600 polos de formação no país. E o governo atual está desativando esses polos. Isso é muito ruim para os professores que precisam se atualizar. Todo professor precisa se atualizar. Eu sou professor universitário, se eu parar de estudar, eu me atraso. Então, o professor tem como prática a atualização permanente. Então, essas duas coisas, piso nacional do magistério e formação continuada, são o segredo da melhoria da qualidade da educação, como aconteceu no ensino fundamental. O ensino fundamental brasileiro avançou muito na minha época do Ministério da Educação. Nosso foco agora é o ensino médio, que está estacionado. E a nossa proposta é federalizar a questão, ou seja, o ensino médio federal. As escolas federais são as melhores do Brasil. Eu espalhei escolas federais pelo Brasil inteiro. E eu quero que cada uma delas se comprometa a melhorar as escolas estaduais da vizinhança, para que a gente tenha o mesmo padrão de qualidade das escolas federais, que estão entre as melhores do mundo, diga-se de passagem. Candidato, sobre a reforma trabalhista, o senhor pretende revogar e a da Previdência vai levar adiante no próximo ano? Olha, a reforma trabalhista tem trazido prejuízos enormes. Você sabe que o Bolsonaro votou a favor da reforma trabalhista. Isso é muito ruim, porque você prejudicou o trabalhador, né? Imagina você votar numa reforma que permite que mães lactantes exerçam a profissão em lugares insalubres. É uma coisa absurda. Imagina você obrigar o trabalhador que entra na Justiça do Trabalho a pagar o advogado da empresa, se toda a sua demanda não for contemplada. São coisas que não dá. Essa coisa da terceirização é uma coisa que prejudicou demais o trabalhador. Nós não vamos ter país forte com um trabalhador fraco. Não existe isso. O país forte tem que contar com uma classe trabalhadora que tenha renda suficiente para fazer o consumo girar a economia. E isso nós vamos revogar. Agora, a reforma previdenciária, eu tenho dito o seguinte, para deixar claro ao ouvinte: os chamados regimes públicos de previdência, que atendem os servidores, precisam ser reestruturados. Os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte não estão conseguindo mais pagar salário. Então nós vamos precisar fazer uma reforma dos regimes próprios. Agora, a nossa meta final é ter um regime único de previdência, porque é o justo, não ter privilégio para ninguém. Você contribuiu, você recebe, você completou 60 anos, você tem a aposentadoria. Agora tem um regime só para todos os trabalhadores, independentemente de ser do setor público ou do setor privado. Luiz Carlos Ramos, o candidato Fernando Haddad, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista grande no Jornal Estado de São Paulo no fim de semana e disse que está abrindo as portas para o diálogo com o PT e com o senhor inclusive tem um bom relacionamento com ele. O senhor vê possibilidade realmente de o Fernando Henrique e outros tucanos apoiar a sua candidatura no sentido de tentar refrear algo radical do outro lado? Eu acredito que todo mundo que tem responsabilidade com o país
não quer ver o Bolsonaro na presidência, porque é uma pessoa de tradição autoritária, violenta, uma pessoa que não esconde as intenções no próprio discurso. O próprio Fernando Henrique foi ameaçado de morte pelo Bolsonaro há pouco tempo atrás. O Bolsonaro falou: nós temos que matar pessoas para melhorar o país, e falou: eu começaria pelo Fernando Henrique Cardoso. Então você imagina uma pessoa que é capaz de dizer um absurdo desse, se tem condição de liderar um país da importância do Brasil. Ele não tem condição. Agora, o Fernando Henrique sabe da ameaça, porque sofreu na própria pele uma ameaça de morte, e abriu uma porta de diálogo que eu acho muito importante, independentemente aí de governo, né? O PSDB pode ficar na oposição, o governo não tem problema nenhum, mas nós temos todos que tentar evitar o pior. Candidato Fernando Haddad, olha, recebi entrevista da sua vice-presidente, a Manuela Dávila, ela disse que uma vez eleito, o senhor soltaria o Lula. Isso se confirma ou não, candidato? A minha vice? Acho que não. Acredito que não. Deve ter alguma... O que eu digo sempre em relação a isso é que o Lula recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. É um recurso previsto em lei. E o que o presidente Lula tem dito na sua defesa, e eu próprio fui advogado dele, é de que não há provas no processo de que ele tenha se beneficiado do que quer que seja. Esse apartamento que atribuem a ele, imagina que ele não tem as chaves, ele nunca dormiu no apartamento, nunca um familiar dele frequentou o apartamento, não tem escritura, não tem recibo, não tem contrato. A única coisa que ele tem é uma visita que ele fez ao apartamento para ver se ele tinha ou não interesse, uma vez que ele tem um apartamento dele próprio no prédio em questão. E o que ele disse para a justiça é o seguinte: me apresentem uma prova para me condenar. E nós entendemos que a justiça há de reformar essa sentença. Erros judiciários acontecem, nós não podemos prejulgar. E eu entendo que ele, como cidadão, tem todo o direito de recorrer aos tribunais para ter reparado o mal que foi feito a ele. Candidato, afinal de contas, essas promessas todas que estão sendo feitas, elas não têm o risco de cair no vazio de propostas de campanha, pura e simplesmente sem qualquer embasamento econômico, financeiro, para que sejam tocados até, como por exemplo o caso das milhares de obras paradas. É muito dinheiro e tem lugar de onde tirar isso. Olha, não é tanto dinheiro. Você sabe que tem muita obra que está 80%, 85% pronta, né? Nós fizemos um balanço daquilo que está parado, e eu vou dizer para você com toda segurança, eu sou gestor público há muitos anos. Eu fui prefeito da cidade durante 4 anos e recebi o título de grau de investimento. Você sabe o que significa receber como prefeito o título de grau de investimento? Significa que uma agência internacional reconheceu que eu deixei as finanças em ordem na cidade de São Paulo. Então disso eu entendo, porque eu tenho reconhecimento internacional. Eu digo para você, é mais prejudicial para o país deixar a obra parada do que concluir. É mais caro deixar a obra parada do que concluir. Isso eu posso te assegurar. Nós vamos perder um patrimônio inestimável se nós não concluirmos essas obras. Agora, presidente, candidato à presidência, que eu só tenho um tempo ainda um pouquinho apertado, mas temos mais algumas perguntas rapidinho, Carla Mota. Candidato, uma ala do seu partido propõe o controle da mídia caso o senhor seja eleito. O senhor está de acordo com isso? Não, eu estou de acordo com o seguinte: no mundo desenvolvido, não é o caso do estado de São Paulo, mas em alguns estados brasileiros, uma única família é proprietária da TV, da rádio e do jornal de maior circulação da região. Isso acontece em Alagoas, acontece no Maranhão, acontece na Bahia, acontece no Rio Grande do Norte, e isso no mundo desenvolvido é proibido. Você tem que ter vários grupos de comunicação por estado. Você não pode ter um único grupo de comunicação mandando em toda a comunicação do estado. Então isso é considerado ilegal
nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, e me parece que é uma boa causa lutar para aumentar a diversidade da comunicação no país. Vocês fazem um bom jornalismo, eu conheço o trabalho de vocês fazem um bom jornalismo e vocês competem com outras rádios por audiência. E graças ao trabalho que vocês fazem, vocês têm audiência. Mas imagine que nós tivéssemos uma única rádio em São Paulo de maior audiência. Será que isso seria justo? Nós temos 2 jornais em São Paulo de grande circulação. Imagine que fosse um único só. E que esse jornal fosse proprietário da única rádio e da única TV. Isso não seria bom para a democracia. Por isso que, no mundo desenvolvido, você tem que pulverizar a propriedade dos meios de comunicação. Você não pode permitir um dono só por região. Isso é muito saudável, vai permitir mais contratação de jornalistas, menos perseguição, mais pluralidade. É uma coisa benéfica para o país. Mas controle não. Isso não é controle, na verdade. Isso é o oposto do controle. É aumentar a diversidade. Candidato Raquel, agora, o senhor, então, desistiu de propor uma constituinte ser eleito? Sim, isso nós retiramos da proposta quando nós incorporamos outras forças políticas que entenderam que para fazer a reforma da Constituição é melhor fazer por emenda, sobretudo no quadro político atual. Nós concordamos com a crítica e retiramos essa proposta do programa. E para encerrarmos, candidato Fernando Haddad, o nosso coordenador Luiz Carlos Ramos. Candidato Fernando Haddad, eu queria agradecer ao senhor e também aos ouvintes que formularam perguntas, como a Elaine Boni, Rosineide Martins, Elisa Fontes, Roberto Carvalho, Maria de Fátima Escher, Sônia Regina e João Paulo. As perguntas que eles fizeram estão combinando com as perguntas que nós, jornalistas, aqui fizemos também. Eu diria que Não tem nenhuma diferença. não tem nenhuma, ou melhor, tem uma aqui, que é o Rogério Carvalho, perguntando para o senhor confirmar se é realmente a favor do aborto. Não, nunca fui. Absolutamente. Não é a favor do aborto. Não. Eu sou a favor de tratar essa questão como uma questão de saúde pública. Evitar, inclusive, jogar peso na questão da educação e da saúde. É isso que um presidente precisa fazer. Educar as pessoas não é só em relação a esse tema, em relação a todos os temas. Falar dos riscos da gravidez na adolescência, dos riscos de doenças sexualmente transmissíveis, falar dos riscos do consumo de drogas lícitas e ilícitas que prejudiquem a saúde. Ou seja, a gente tem que educar as pessoas para evitar problemas de saúde relativo à gravidez, relativo à droga. Nós temos que melhorar a qualidade do ensino médio, introduzindo matemática na escola que previna problemas de saúde da nossa juventude e evitar que as pessoas morram absolutamente desnecessariamente, né? Por falta de informação, por falta de cuidados, por falta de atenção do Estado. Candidato Fernando Haddad, qual a mensagem que o senhor deixa para o eleitor de São Paulo, para o eleitor do Brasil, que vai sintonizando a Rádio Capital, não só através dos 1040, mas através dos aplicativos? Qual a mensagem que o senhor deixa ao eleitor brasileiro? A minha mensagem é claríssima. Nós temos o caminho. Trabalho e educação são a saída. Violência não vai levar a nada. Não vai nos levar a lugar nenhum. Armar a população, querer exterminar quem pensa diferente, nada disso vai nos levar ao paraíso. É trabalho, é com muito suor e com educação que nós vamos chegar lá. Esse é meu recado final e te agradeço muito a oportunidade. Aí, gente, conversamos com o presidenciável Fernando Haddad. Luiz Carlos, sua opinião. A minha opinião foi uma entrevista interessante, o ouvinte tira as conclusões. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Fernando Haddad e relembrando que dentro desse projeto nosso aqui na Rádio Capital, nós vamos ouvir proximamente, talvez amanhã, o outro candidato, que é o do PSL, o Jair Bolsonaro, assim como vamos ouvir os 2 candidatos restantes ao governo estadual. Muito obrigado. Qual a sua opinião a respeito